Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Lilian Primo. Vou falar um pouquinho sobre a Lilian para vocês, e se eu esquecer, Lilian, de algum outro detalhe, é só você complementar. Perfeito, tá bom? Obrigada. Seja bem-vinda a mais um episódio do Deixa Ela Falar. Hoje temos uma convidada incrível, referência em startups, inovação e investimento. Ela já passou por gigantes como a IBM, investe em empresas promissoras e agora está à frente ao programa de TV LPA. E você? Com foco em empreendedorismo e inovação, mas além de tudo isso, a Lilian também entende a importância da mentalidade esportiva para vencer nos negócios. Vamos falar sobre carreira, empreendedorismo feminino e o impacto do esporte no mindset de quem quer construir algo grandioso. Seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar, Lilian Primo. Muito prazer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, Fernanda. Imagina. E parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui, de permitir que as mulheres falem Isso. e coloquem a sua voz aqui para as pessoas e para estar engajando cada vez mais esse mercado. Obrigada, Lília. Esse é o propósito do Deixa Ela Falar, é realmente trazer mulheres que são inspiração para outras mulheres se tornarem protagonistas da sua vida, no mercado de trabalho, no esporte, em todo esse universo que faz parte aí da nossa sociedade. E, Lília, você tem uma trajetória impressionante, passando por tecnologia, inovação e investimentos. E como foi essa sua transição da IBM para o mundo das startups? Perfeito. Eu trabalhei na IBM por mais de 15 anos. Comecei como estagiária, atendendo a América Latina, no setor de operações. Fiquei por 5 anos rodando por várias áreas em operações, até que eu fui para a área comercial, para a área de vendas. Eu já tinha atendido vários tipos de perfis de clientes, né, num suporte executivo, e fui para atender o cenário de vendas, onde eu fiquei por 11 anos. Lá eu tive uma cadeira de liderança, liderei pessoas, tive funcionários. Nesse meio tempo eu também tive assignment, fui para a Índia, conhecer o ecossistema, trabalhar lá, né, me desenvolver lá também, desenvolver um projeto pela própria IBM. E nesse meio tempo também eu fui para fora, para os Estados Unidos, levei clientes, atendendo o ecossistema. E num momento eu comecei a atender o que a gente chama uma área chamada Reach New Clients, ou seja, buscar novos clientes que não conhecem todas as soluções da IBM, porque a empresa era muito grande e tinham vários clientes que não tinham acesso a essas soluções. Então eu comecei a mapear novos clientes. E aí surgiu uma oportunidade com amigos da gente viajar para o Vale do Silício, de ir para o Summit da Singularity University. E lá no Summit eu conheci mais ainda esse ecossistema, fui fazer o Safari, fui na Google, fui no LinkedIn, fui conhecendo cada vez mais aquela veia empreendedora, o cenário do empreendedorismo, o mindset, né, a mentalidade que se tinha no Vale. Quando eu voltei, eu me conectei mais com esse ecossistema e comecei a participar de avaliação de boards de startups. Então, eu fui para a Genova Empreendedorismo, era um hub de aceleração. Lá eu me conectei com outras pessoas. Depois eu fui convidada pelo Fernando Seabra para ir para a Fiesp e cada vez mais envolvida com esse ecossistema. A IBM tinha um portfólio também que atendia startups. Eu acabava me envolvendo com esse portfólio porque eu buscava novos clientes e muitos deles tinham essa sinergia com startup também. Nisso, também tive a oportunidade de depois ser convidada e ir para Israel, conhecer o ecossistema de startups de Israel, fiz a imersão por lá e aí voltei mais engajada ainda com um cenário e resolvi investir em startup. Carol Pfeiffer, a gente já estava conectada por um instituto chamado Instituto ESSO de Empreendedorismo Latino-Americano, que eu faço parte do conselho, lidero o conselho, sou a vice-presidente do conselho, e ela me convidou e falou, Lília, estou querendo criar um pool para a gente investir em mulheres. Topa? É tanto. Eu falei, topo, vamos juntas. Aí a gente criou esse pool, o Pool Ladies. Tive a grata surpresa, né, da gente investir em várias startups, outras pessoas vieram fazer parte também, investem com a gente. E aí fui me envolvendo cada vez mais com esse ecossistema, não só oferecendo Smart Money, mas colocando caixa. Qual que é a diferença? Na Smart Money, quando você não coloca necessariamente dinheiro físico, você coloca o seu conhecimento. E na época que eu trabalhava na IBM, era muito mais conhecimento, era muito mais visão de negócio. Hoje, eu invisto direta, investi em uma startup também no segmento de mobilidade, invisto em outras startups de forma direta e também através de pools de investimento, que um é o de inteligência artificial e outro é o Pool Ladies. E aí vem para cada vez mais essa trajetória e tem várias coisas que você vai me perguntar que eu vou te contar. Ufa, que trajetória, hein? Muito legal, é uma inspiração pra gente, Lília. E você já investiu e aconselhou muitas startups. Hoje, o que você olha
para considerar que uma startup tem futuro? Perfeito. Acho que um dos principais pontos é a gente olhar os founders, porque a gente tem que olhar quem são as pessoas que estão cuidando dessa startup, estão gerindo essa startup. Você tem um founder que ele está dedicado a essa startup e mais do que isso, né? De onde ele veio, para onde ele vai, é uma pessoa que ela vai ser resiliente, que ela vai conseguir pivotar o modelo, que vai conseguir transformar, porque às vezes a gente começa um modelo e muitas vezes ele precisa mudar, ele precisa mudar de rota, ele precisa ser alterado e a pessoa tem que estar aberta a isso e ela também tem que ter essa visão de transformação, de mudança. Então, olhar os founders é muito importante. Mais do que isso, quando a gente entra no modelo de negócio, a gente tem que olhar muito o PMF, que é o Product Market Fit. Faz sentido esse produto para o mercado? O que está sendo criado, o mercado quer esse produto? E eu aprendi isso muito na unha, assim, junto, porque eu tive desafios com o PMF em uma das startups que eu também entrei como investidora. Então, eu olho muito isso. Eu sei que é importante você olhar se o produto que você tem está preparado para um momento de mercado. Então, esses são 2 fatores que a gente tem que olhar. Óbvio, modelo de negócio, se ele rentabiliza, entender o mercado, o tamanho do mercado, entre outras coisas que a gente vai olhando durante todo o processo na startup. Mas acho que esses 2 pontos são os principais. Excelente. A Carol também fala muito que, na verdade, ela investe no empreendedor e na empreendedora. O quanto que a gente vai ter resiliência, saber receber feedbacks, que é muito importante. E se precisar, pivotar até, de fato, ganhar tração, né, Lília? Exato. Muito bem. E empreender já é um desafio. Para as mulheres pode ser ainda mais difícil. Como você vê o papel da tecnologia em abrir espaço para mais mulheres no mercado? É fundamental, é extremamente importante. Eu venho do mercado de tecnologia, eu sentava em mesas de reunião onde só tinha eu de mulher e 10 homens. Óbvio, eu sempre fui muito bem tratada, mas assim, eu queria ter mais uma mulher ali comigo. Eu queria ter mais leveza em um ambiente como aquele. Porque a mulher, ela acaba se cobrando mais, né? Eu nunca deixei de ser feminina, muito pelo contrário, sempre me posicionei como uma mulher, mas sempre muito mais preocupada, me cobrando muito mais, porque, poxa, são vários homens ali comigo, eu não posso errar em nada. Então, eu acho que a gente tem que permitir que cada vez mais haja uma inclusão, as mulheres estejam envolvidas nesse ecossistema. Acho que a tecnologia agora está de uma forma democrática, a gente vê a inteligência artificial permitindo o acesso de uma forma muito mais fácil. Eu vim do mercado onde a gente vinha trazendo a democratização através de microserviços, com a própria inteligência artificial, eu falo de IA desde 2017, na época do Watson. Eu palestrava sobre inteligência artificial até hoje, mas hoje a gente tem mais de 30 mil ferramentas criadas com o uso da IA depois da chegada do ChatGPT, né? Então tem muita transformação. Mas sim, eu vejo a tecnologia como um pilar fundamental para que as mulheres consigam se desenvolver, ou seja, usem, olhem o que tem de prático, usem e abusem para poder melhorar os seus negócios e entendam que esse mercado está aberto não só para o homem, mas para a mulher também. Excelente, Lília. Faz muito sentido o que você falou, assim, de também estar, né, na mesa com outros homens. Eu acho que dentro do esporte aqui pra gente também tem muito isso. Quando a gente patrocinou lá o time feminino do Vasco, eu e a Carol, com a Deixa Ela Treinar, com a Atom, a gente viu o quanto também isso é o que você passa aí no mercado corporativo, agora também no investimento. Isso também reflete no esporte, Sim. que a gente às vezes, vê pouquíssimos cargos de liderança no meio esportivo sendo ocupados por mulheres, mulheres falando sobre esporte de mulheres, e chegou a hora da gente ocupar o nosso lugarzinho ali também e conquistar a equidade de gênero. Como você diz aqui, deixa ela falar. Deixa ela falar, isso mesmo. E você faz parte de 2 pools de investimentos voltados para a inovação e inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode acelerar o sucesso de pequenas empresas? É fundamental. Hoje em dia a gente vê diversas ferramentas facilitando o trabalho repetitivo. Já lá atrás, a inteligência artificial já ajudava, a gente chamava antigamente do RPA, né? Robot Process Automation, ou seja, ferramentas os robozinhos que ajudavam a automatizar as atividades. Hoje em dia a gente vê com o uso do ChatGPT e outros microserviços e outras conexões utilizadas junto com o próprio ChatGPT que facilitam a vida, ou seja, roteiro, por exemplo. Aqui a gente acabou de sentar e desenvolver um roteiro de uma forma muito prática e muito rápida com o uso da inteligência artificial. Você pegou meu perfil, analisou meu perfil, a sua equipe foi e montou um roteiro de uma forma muito ágil, trazendo um exemplo prático aqui. Então, quando a gente olha a inovação e tecnologia, o que ela consegue fazer com uma atividade que eu não agregue tanto valor de forma rápida,
que ela possa me ajudar, né? Aham. Como que a inteligência artificial pode ajudar nesse contexto? Então, tem N possibilidades que a gente pode utilizar e aí vai para cada modelo de negócio. Então, não deixar a tecnologia entrar no seu negócio, você vai deixar o seu negócio não fluir, não crescer. Então, deixa a tecnologia fazer parte e entenda que esse é o momento. Porque as pessoas falam, não, mas vai roubar o meu emprego. Não, peraí. Mude a sua mentalidade, entenda que ela está aqui e pronto, e veja como é que você consegue agregar valor como ser humano mediante essa tecnologia para fazer as coisas acontecerem. Ela não vai roubar o seu emprego. Talvez alguém que domine IA mais do que você vai roubar o seu lugar. Não é? Vamos lá, então. E a gente vai falar agora um pouquinho de esporte mindset de alta performance. Lília, no mundo das startups e investimentos, assim como no esporte, a disciplina e a consistência fazem toda a diferença. Você acredita que empreender é como correr uma maratona? Perfeito. Eu brinco, tem uma pessoa que trabalha comigo, eu falo para ela, olha, se você quiser trabalhar comigo, você tem trabalho 24 horas. Porque ela fala, nossa, realmente tem muitas coisas, né? Eu falei, sim, e tem trabalho 24 horas. Cabe a você entender o que faz sentido fazer entre as 24 horas, o que é prioridade, e o que é importante e o que é urgente, porque tudo vai ter para fazer. Então, analise o que é importante e o que é urgente. E eu acho que na hora que a gente compara correr a maratona também, tem um processo. Para se correr uma maratona, você tem um preparo, você tem um período que aquilo é realmente importante, tem fases do que aquilo é urgente. E a empresa é assim também. A gente tem que analisar o portfólio, entender o que a gente tem e olhar o que é importante, o que é urgente e executar. Eu, por exemplo, tenho uma consultoria, que é a LPA Consultoria. A LPA Consultoria tem várias coisas no portfólio. Tem um trabalho que eu faço como mentora de empresários, tem um trabalho que eu desenvolvo com infoprodutos online, tenho cursos da Startup ao Equity, cursos de business case, e-books, que é o meu trabalho digital. Tenho um trabalho de gravação de conteúdo, tenho um trabalho de colunista em alguns veículos de comunicação, como a própria Nova Brasil FM. Tem também meu cenário Lília, investidora, mentora. E eu tenho que entender em cada fase qual que eu vou, para onde que eu vou, para entender por onde eu vou correndo essa minha maratona. Porque tudo acontece ali, né? E o que é importante, o que é urgente, para onde eu vou com cada coisa. E claro, também agora o programa LPA e você. Então, sim, eu acredito. Toda startup tem que analisar a sua corrida, entender onde ela quer chegar e lembrar de uma coisa, não é uma maratona só, não. Você vai ter várias maratonas para ir percorrendo durante o processo e vai aumentando a quilometragem, né? Você começa com 1 quilômetro, vai para 3, para 4, para 5 e aí daqui a pouco você está correndo. Só mudando e aumentando. Aumentando. Daqui a pouco você está na São Silvestre, tá tudo certo. Isso mesmo. A gente sabe que grandes atletas falam sobre o poder da mentalidade vencedora. E a gente vê muito, até pouco tempo teve aí a série do Senna e ficou muito marcado pra gente. E como você aplica essa mentalidade esportiva nos seus negócios? Eu acredito que a gente não pode desistir. Eu posso falar para você que eu não sou uma super atleta fisicamente. Eu faço exercício, eu tenho um personal, mas eu não sou aquela pessoa que eu tenho que treinar para ter a massa muscular XPTO, não. Eu tenho que treinar para me sentir bem. E eu acho que os negócios também são assim. Você treinar, você trabalhar eles para te trazerem resultados e para te fazerem bem. O negócio, para mim, tem que ser uma coisa que eu tenho que deitar a cabeça no meu travesseiro e ficar feliz com o que eu fiz. E dormir também. Ele não pode ser aquela coisa que, tipo, tá me inflando, tá me fazendo mal, tá me gerando a receita, mas eu não tô feliz. Sim. Ou seja, é a mesma coisa que o esporte, né? Eu não vou forçar demais se não me faz bem. Exatamente. Muito bem. E agora, para quem está começando agora no mundo dos investimentos ou até no esporte, qual conselho você daria para manter a consistência e não desistir no meio do caminho? Olha, a resiliência ela é super importante. Eu acho que no meio do caminho vão encontrar várias coisas, desafios vai ter o tempo todo. E eu falo que para a mulher, principalmente o sabotador. Ela sempre acha que ela não consegue, que ela não pode, que o outro é melhor do que ela. E o sabotador de você é você mesmo. Porque às vezes a gente encontra problema no outro e o problema não está no outro, a pessoa não está nem aí para o que está acontecendo. O problema está dentro de você. Então, eu acho que buscar o autoconhecimento, entender quem você é e quais são as suas limitações, vão te ajudar muito no processo.
Isso mesmo. E de fato eu tô aqui no outro lado da investida e da empreendedora e é interessante como que o esporte, Lília, me ajudou em não desistir. Até porque eu fui no Shark, eu levei 5 nãos de todos os Sharks e continuei na persistência ali. A Carol aceitou me mentorar. Eu falei, ela tá me vendo ainda, eu não desisti. Eu falava com a minha psicóloga, não, ela tá me vendo. Não, eu tô recebendo mentoria. Não, eu vou dar o meu melhor para eu vencer essa etapa e não desistir. E é um exercício diário para gente que é empreendedora e trabalha com investidoras, porque tem que ter muita disciplina, tem que ter um direcionamento, a gente tem que ter foco e isso é total, faz muito sentido com o que você falou agora, que todo dia a gente está iniciando. Sim. Os nãos, eles só vão aumentando, mas a gente vai atrás do sim todos os dias. Todos os dias, exatamente. E para quem é grande, assim como você já levou muito não, ainda leva não? Como não, que é, Lili? Claro que eu levo não o tempo todo. É, não é? O não faz parte. E eu acho que a gente já tem que ir com a mentalidade do não. Uhum. Você faz uma proposta, você já tem o não da proposta. Você tem que correr atrás do sim da proposta. E às vezes a proposta, ela vai de uma forma que você vai receber um não para exatamente daquela forma, mas ela pode ser alterada, ela pode ser contornada, ela pode ser negociada. Isso. Eu acho que a mulher, ela tem que trabalhar isso. Tá bom, eu falei tanto, mas eu tenho que saber que talvez eu não chegue naquele tanto, mas eu posso chegar até tanto. Então, trabalhar isso até a forma de negociação, coloca um pouco acima e vai chegando no seu rate. Faz uma contraproposta. Então, vamos começar pelo menos essa relação juntas. Vamos chegar num acordo. Isso, eu acredito muito nisso. E eu não sei, assim, eu acho que ao longo da minha jornada empreendedora, que estou do outro lado, como que os negócios me ensinou a ter inteligência emocional. Foi uma coisa assim, que uma coisa alimentou a outra. E eu acho que você deve ver muito isso quando investe no mundo dos negócios, de sentar numa mesa com grandes players e exercer inteligência emocional, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes você fala, nossa, aquela pessoa é tão grande, ela está sentada. Ela é um ser humano, como você. Não se sabote. Eu tenho relacionamento com N pessoas de N categorias e eu consigo sentar na mesa, a gente ter uma boa conversa e ser uma troca positiva. Seja aquela pessoa que é da faxineira até o bilionário, porque nós somos seres humanos. E é só a gente saber trabalhar qual é o nível de conversa. E uma coisa que também eu aprendi é, sirva. Quando você começa a servir primeiro, depois o universo vai te retornando e as pessoas também vão te reconhecendo. Não é porque você está sentado do lado de alguém que tem muito dinheiro que você já quer vender alguma coisa para ele. Sirva, entenda, veja como é que você consegue colaborar. Às vezes você não vai vender para ele, mas você vai vender para um amigo dele que está precisando do seu serviço e que ele te indicou porque ele entendeu que você é uma pessoa que agrega ali, faz sentido te indicar, gerou confiança, né? E eu falo sempre que confiança e credibilidade são coisas que a gente não tem que negociar. São valores que tem que estar em você. Se você tem, use, independente de quem você estiver falando, porque com certeza as coisas vão caminhando e vão dando certo. Excelente. Essas coisas que você falou de servir, né? O Rafa ontem, até que você acabou de ter uma reunião com ele, ontem a gente estava numa imersão aqui, e o Rafa falou sobre não necessariamente fazer networking o tempo todo, mas criar conexões reais com as pessoas e ser uma pessoa interessada e não interesseira. Exato. Isso chama-se netweaving. O netweaving é justamente você criar uma teia de relacionamento sem você necessariamente querer alguma coisa. Por exemplo, eu cheguei aqui, a Carol viu um potencial, falou, Lilian, você tem que conhecer a Fernanda, e tô aqui no seu podcast, a gente já tá gravando, através de uma rede de relacionamento. É isso. Eu não sabia que isso ia acontecer aqui. E o que vai sair daqui do podcast depois, né? E aí a gente se conectou e já estamos aqui caminhando, e já estamos discutindo, já estamos entregando valor. Por quê? São conexões verdadeiras. Ela só me colocaria para conversar com você porque ela conhece quem é a Lilian, fala, não, pode ir. É uma pessoa que eu recomendo para o seu programa. Muito legal. Isso é super importante, porque é uma rede de relacionamento verdadeira. O netweaving é isso. É essa conexão sem pensar no que você tem em troca. Em sim, construir, continuar o relacionamento. E pode ser que surja um negócio e tá tudo certo, e que bom. E se não surgir, foi mais um contato e que talvez em outro momento eu lembre de você lembre de mim e a gente faça isso no flow, né? Sem aquela coisa, tem que fazer algum negócio, tem que ter alguma coisa partindo dali. Muito legal. No Deixa Ela Falar, a gente acredita que compartilhar história transforma vidas. Qual foi a história mais inspiradora que você já ouviu no mundo das startups? Olha, compartilhar histórias. Tem tanta história.
Mas eu te vou contar uma situação que foi interessante, já que a gente está falando de inspiração também. Teve uma situação que eu levei um susto. Uma moça que a gente investiu, ela... Não investiu, não. Que ela fez o board de investimento e eu negativei o investimento. Eu falei, olha, não. Aí a gente alinhou no grupo, não. E todas do grupo a gente colocou o porquê não, né? E eu fomentei muito para ela o porquê de não investir. Dei os motivos, expliquei. E aí eu estava num evento, ela encontrou comigo e falou... Oi, tava até eu e mais uma amiga. E aí ela falou, ai, vocês não investiram em mim. Aí eu falei, Lilian, você tá lembrada de mim? Vocês não investiram em mim. Eu, nossa, vou apanhar agora aqui, né? Porque é difícil não, né? Ai. Agora a pessoa tá me vendo pessoalmente, porque a gente faz tudo online. Ela falou, mas eu queria te agradecer. Porque o seu não fez com que eu entendesse tudo que eu tinha que fazer. Eu revisei todo o processo e em 5 meses eu busquei captação, 5, 6 meses e consegui um investimento. Ou seja, um não bem dado pode transformar uma história. Então, muitas vezes as mulheres, que nem você falou dos 5 nãos, né? Tá tudo bem. Esse não bem dado. 5 nãos de pessoas que estão no empreendedorismo há muitos anos. Então, é um baita de um não que se você aproveitar... Tem que entender o não. Por que foi esse não? E aí, entendendo o porquê que foi esse não, você pode transformar essa história numa história positiva. E ela buscou investimento, seguiu, o negócio tá indo bem e deu tudo certo. Muito legal, muito bom. Porque esse não veio como um feedback. Sim. E feedback de alguém que está dentro do mercado das startups investindo e sabe qual é o momento certo de receber o investimento e como ela vai conseguir isso. E foi muito interessante você falar sobre isso, porque eu me vi ali recebendo 5 nãos. Eu tenho um filho de 20 anos e ele assistiu o meu episódio do Shark Tank, mas quando eu estava indo para o Shark Tank, ele já tinha uns 16 anos, digamos assim. E aí ele brincou assim comigo, ele falou assim, isso mesmo, mãe, vai lá, o não você já tem. Aí ele complementou, vai atrás da humilhação. Eu falei, não, meu filho, calma, não é bem assim que a gente quer. Vamos lá, Lilia, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e agora eu vou fazer uma dinâmica de bate e volta com você. Tá bom. Tá? Agora é um jogo rápido. Eu falo uma palavra ou uma frase e você responde com a primeira coisa que vier à cabeça. Tá preparada? Vamos lá. Tá bom? Um erro que virou aprendizado. Sociedade não bem mapeada. Ah, tá vendo, gente? As grandes também erram. O maior desafio de investir em startups. Não entender o Product Market Fit perfeitamente. Excelente. Tecnologia que vai revolucionar os negócios. Inteligência artificial. Excelente. Esporte que mais te inspira. Ah, eu adoro o hipismo. Ai, que lindo. Eu amo andar a cavalo. É, você também anda? Carol anda, né? Agora eu tô Você com uma pausa, porque eu acabei de ter bebê e aí a minha coluna ainda não tá 100%, mas eu não vejo a hora de voltar. Muito bom. Se startup fosse um esporte, qual seria? Ah, eu colocaria essa parte do jockey, do cavalo. Na verdade, assim, até para você entender o ponto do jockey e do cavalo. Eu acho que o esporte do hipismo é super importante. Se fosse um esporte, acho que seria nessa linha, só que eu não apostaria no cavalo, eu apostaria no jockey. Eu já escutei isso antes também. Não sei se foi num livro, ou se foi num podcast, ou de alguma palestra que eu já assisti. Porque o jockey pode mudar o cavalo. Exatamente. O cavalo é mais difícil mudar o jockey. Um livro que todo empreendedor ou toda empreendedora deveria ler. Eu gosto muito do Startup ao Equity, do João Kepler. Excelente. Perdão, Startup ao Equity não, do Smart Money. Do João Kepler. Smart Money. Startup ao Equity é meu curso, gente, mas também é uma dica se vocês quiserem acompanhar. Já arrasta pra cima, faz o... Vamos lá, um conselho para quem quer começar a investir. Primeiro mapeie bem a sua ideia, entenda o mercado e teste. Comece testando. E de preferência, faça um cenário ali bootstrap, algo bem enxuto, para depois você buscar captação, para não sair criando coisas e já buscando captação sem estar com um modelo maduro. Senão vai levar não atrás de não. Não atrás de não, e também você pode se queimar no investimento, no mercado de investimento startup, onde você não vai estar com uma coisa madura, consolidada, rentabilizando e já pegando investimento que pode não dar certo. Muito bem, muito bem. A gente vai encerrar agora. Lilian, foi um prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz dessa surpresa, assim, dessas conexões que a gente cria aqui dentro da Dinastia, onde a gente está gravando o nosso podcast. E quer deixar algum recado para a mulherada que assiste a gente aqui no Deixa Ela Falar sobre startups, investimento, esporte?
Eu quero. Eu quero dizer para você acreditar em você. Eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente tem capacidade de construir as coisas. A gente tem limitações, sim, e eu acho que a gente tem que encaixar e entender que o sonho ele é grande, mas muitas vezes a gente tem que ir fazendo ele por partes, vai fatiando. Faz uma parte, faz a outra, para você conseguir chegar no seu objetivo. E também deixar as minhas redes sociais, posso? Claro. Aproveitar para deixar as minhas redes sociais, deixar o meu programa também, o programa LPA e Você, é @LPA e Você. O meu Instagram é @Lilian_Primo Albuquerque. Também estou no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque, aí vocês podem acompanhar. Também trago conteúdos de empreendedorismo, de inovação, de investimento em startup. E estou aí à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Lília. Eu fico muito feliz de ter mulheres como você aqui. É uma baita inspiração para mim, que sou empreendedora. Eu que agradeço. E se Deus quiser, e Ele vai deixar, e eu vou continuar trabalhando para isso, também investir em negócios Sem liderados dúvida. por outras mulheres. Será muito bem-vinda. Precisamos de mulheres investidoras junto com a gente, apoiando cada vez mais esse ecossistema. Olha lá, excelente. E para você que chegou até aqui no final do Deixa Ela Falar, quero agradecer a sua presença e dizer para ficar de olho no nosso YouTube e Spotify, que sempre vai ter um episódio com uma mulher inspiradora aqui no Deixa Ela Falar. Obrigada. Obrigada.